Quinta-feira da primeira semana. Era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. Cristo foi crucificado entre dois ladrões, porque tal era o intuito dos judeus, e também porque isso era parte do plano de Deus. Mas os motivos pelos quais isso se deu não foram os mesmos em cada um dos casos. Até onde pensavam os judeus, Nosso Senhor foi crucificado com um ladrão de cada lado, para que fosse encorajada a suspeita de que ele também fosse um criminoso. Mas aconteceu o contrário. Os ladrões, por si mesmos, não deixaram nenhum rastro na memória dos homens, enquanto que a cruz de Cristo é ostentada com honra em todo lugar. Reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram-na em suas coroas, em seus brasões. Seu lugar está garantido em todo altar. E todos os cantos do mundo nós contemplamos o esplendor de sua cruz. Nos planos de Deus, Cristo foi crucificado em meio aos ladrões para que, assim como, por nossa causa, ele se tornara uma maldição na cruz, do mesmo modo, para a nossa salvação, ele fosse crucificado como a pior coisa dentre as piores coisas. O Papa São Leão Magno diz que os ladrões foram crucificados, um de cada lado, ao lado dele para que na própria apresentação visual daquela cena, de seu sofrimento já ficasse estabelecida aquela distinção que deve ocorrer no julgamento de cada um de nós. Santo Agostinho pensa a mesma coisa. A própria cruz, diz ele, foi um tribunal. No centro estava o juiz. De um lado, um homem que acreditou e que foi libertado. Do outro, um zombeteiro e que foi condenado. Lá mesmo esclareceu-se o destino final dos vivos e dos mortos. Os primeiros postos à sua direita, o segundo à sua esquerda. Segundo Santo Hilário, os dois ladrões colocados um à direita e outro à esquerda representam o fato de que toda a humanidade é chamada à paixão de Nosso Senhor. E já que a divisão das coisas de acordo com a direita e a esquerda é feita com relação àqueles que creem e àqueles que não irão crer, um dos dois, o que está colocado à direita, é salvo pela justificação de sua fé. Segundo São Beda, os ladrões que foram crucificados com Nosso Senhor representam aqueles que, pela fé e para confessar o Cristo, passam pela agonia do martírio, ou pela disciplina severa de uma vida mais perfeita. Aqueles que o fazem por causa da glória eterna estão simbolizados pelo ladrão que fica à direita. Aqueles cuja intenção é a admiração de quem quer que os admire, imitam o espírito e os atos do ladrão que fica à esquerda. Assim como Cristo não tinha nenhuma dúvida pela qual um homem poderia ser condenado à morte, mas sim submeteu-se à morte por sua própria vontade, a fim de vencer a morte, assim também ele não tinha feito nada que justificasse ter sido colocado entre os ladrões. Mas foi por sua própria vontade que escolheu ser considerado entre os perversos, para que por seu poder ele pudesse destruir a própria perversidade. Por isso diz São João Crisóstomo que ter convertido o ladrão na cruz e tê-lo feito voltar-se ao paraíso foi um milagre tão grande quanto o terremoto que se seguiu.